acompanhe no nosso canal. E hoje nós vamos continuar falando sobre um tema assim muito importante. Muito importante. Eu gostaria de ler um texto apenas com os irmãos nesse primeiro momento. João, o Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 5. Hoje nós teremos ceia, a mesa já está posta, nós vamos ter um tempo de mesa juntos ainda. Eu creio que o Senhor vai falar com você nessa noite, vai falar comigo nessa noite. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, fala assim, ó. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, aonde que nós vamos comprar pães para dar para comer toda essa galera, essa multidão? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Versículo 8. Um de seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Amém. Irmãos, eu queria iniciar esse tempo aqui, dessa ministração, falando para vocês aqui sobre uma verdade que precisa estar nos nossos corações. Algo extremamente importante para você, para mim, para todo aquele que caminha com Jesus e para aqueles que não caminham com Jesus também. Irmãos, algo que nós precisamos ter cravado nos nossos corações, uma verdade assim eterna. E qual verdade é? Nós temos um Deus bom. Obrigado pelo sim, Jesus, Gabriel. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus. Irmãos, nós temos um Deus bom. Nós temos um Deus bom. Está ali na tela. Fiz questão de colocar esse primeiro slide. Deus é bom. Deus não foi bom. Não se tornou bom. Não, Deus é bom. Algumas pessoas leem a Bíblia, o Antigo Testamento, o Velho Testamento para alguns e o Novo Testamento. Alguns chegam a falar comigo e falam assim, parece que Deus do Antigo Testamento era um Deus malvado, era um Deus ruim, que daí no Novo Testamento ele se converteu e ficou bonzinho. Não, Deus é bom, Ele sempre foi bom e Ele sempre será bom. Infelizmente, muitos de nós, talvez você, infelizmente eu falo isso, talvez muitos não tiveram o privilégio ou a oportunidade de ter um pai aqui na terra. Ou outros tiveram um pai aqui na terra, mas esse pai aqui da terra não foi um pai bom. Não foi alguém presente, ao invés de abraçar, surrava. Ao invés de beijar, afastava. Não foi um bom modelo de pai. E isso a psicologia já comprova. Teólogos já falam sobre isso, que o nosso relacionamento com o nosso Deus Pai, ele está extremamente conectado com o nosso relacionamento com o Pai daqui da terra. Eu perdi o meu pai muito cedo, meu pai faleceu quando eu tinha 6 para 7 anos, então por um bom tempo eu tive dificuldade com essa conexão, vamos dizer assim, com esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus Pai. Eu tentava me virar sozinho, fazer as coisas do meu jeito, porque eu não tive um pai aqui da terra presente, embora minha mãe está aqui, cuidou muito bem de nós, da minha irmã, do meu irmão e de mim,
cuidou muito bem, mas faltou, teve um gap, teve um buraco nessa parte da minha vida de um pai aqui da terra. É muito importante nós termos um pai aqui da terra, né? Você que é pai, quantos pais nós temos aqui? Você que é pai, homem, você precisa imprimir você tem essa responsabilidade de transferir essa figura do Deus Pai. Nós carregamos esse privilégio, mas talvez você fale assim, eu não tive a oportunidade de ter um pai. Mas nós precisamos entender, se você não teve um pai bom aqui na terra, se você não teve, ou se você teve um pai ruim aqui na terra, você e eu precisamos entender que o nosso Deus é pai, e o nosso Deus é pai e é um pai bom. Fale assim, meu pai, fale o meu pai, meu Deus é bom. Olha só o que o Salmo 100, versículo 5, o Salmo 100, versículo 5, ele vai falar assim, porque o Senhor é bom. O Senhor não foi bom ou não será bom. O Senhor é bom. Fale assim, o Senhor é bom. A Bíblia fala, meus irmãos, Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos. Olha só, Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom. Um pastor, uma vez, ele foi perguntado, um grande pastor, um grande líder, hoje ele já é falecido, mas ele, por um bom tempo, ele foi considerado o pastor da maior igreja do mundo, Paul Yanchou. No final já do seu ministério, da sua vida, perguntaram para ele, pastor Paul, David Yanchou, ele falou assim, aquelas perguntas clássicas do final da vida dos caras, o que o senhor faria de diferente? E a pergunta que ali aquela pessoa que entrevistou ele falou assim, sobre o que o senhor pregaria mais, se o senhor pudesse voltar atrás desses tantos anos de ministério? Qual seria a pregação que o senhor mais repetiria? Que tema o senhor mais falaria? E só abrindo parênteses, o pastor Paul Yanchou, ele foi um pastor que teve uma grande ênfase no discipulado, nas células, nas igrejas caseiras, em grupos pequenos. Ele tinha uma grande ênfase também na oração, mas quando perguntaram para ele, as pessoas ficaram curiosas, pensaram, ele vai falar sobre que ele deveria pregar mais sobre oração, ou algumas pessoas vão achar que ele deveria pregar mais sobre o discipulado, sobre células, sobre plantação de igreja, e para surpresa de tantas pessoas que estavam ali, para muitos, o pastor Paul Yanchou falou assim, se eu pudesse voltar atrás, sabe sobre o que eu pregaria mais? Eu pregaria mais sobre a bondade de Deus. Eu pregaria mais sobre o nosso Deus, que é um Deus bom. Faz parte da essência, faz parte da natureza do nosso Deus. Deus é bom. Será que você pode repetir mais uma vez? Fala assim, Deus é bom. Sabe, um dos principais argumentos das pessoas que não acreditam em Deus, dos ateus, eles falam assim, mas se Deus existisse de fato, por que tantas coisas ruins acontecem? Já ouviu algum ateu defender essa teoria? Se Deus fosse bom mesmo, não aconteceria tanta fome, não aconteceria tanta desgraça, não teria tanta violência contra a criança, não teria tantas mortes, porque se Ele é bom mesmo, se Ele existe de fato, essas coisas não aconteceriam. Só que o fato de Deus permitir situações ruins não invalida a sua bondade. Ele é bom. A bondade do Senhor, nós lemos aqui, a bondade do Senhor e as suas misericórdias permeiam as suas obras. Ele é bom, e Satanás, sabendo disso, que ele é bom, e abrindo um parênteses aqui, mais um parênteses, eu abro vários parênteses, vou abrir mais um agora. Romanos, abra lá em Romanos, fazendo um favor, põe para nós, fazendo um favor, Luan. Romanos capítulo 2, versículo 1. No 4, fazendo um favor. Então vamos ler desde 1 para nós entender o contexto. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas,
pensas que te livrarás do juízo de Deus? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que está escrito aqui no final? A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele conclui essa fala dele falando sobre que a bondade de Deus conduz para o arrependimento. Talvez uma das principais, não sei se eu posso dizer assim, mas talvez uma das principais funções da bondade de Deus é que nós cheguemos ao arrependimento. Ele é bom. Então, tudo que acontece na nossa vida, todas as coisas que acontecem na nossa vida, é ação da bondade de Deus. Vamos lá, eu preciso que você preste muita atenção hoje, talvez, são várias verdades que nós precisamos entender aqui. A bondade de Deus, ela não se baseia apenas em coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Estão me entendendo? Então assim, Deus é bom, então eu ganhei um carro, Ele é bom. E daí se eu perdi um carro, Deus não é mais bom. Não é sobre isso. Deus é bom, eu ganhando um carro. E Deus continua sendo bom, eu perdendo um carro. Porque a bondade dele não tem a ver com apenas coisas aqui dessa terra. A bondade dele, ela serve, uma das funções da bondade dele é nos conduzir ao arrependimento. A bondade de Deus, ela serve para nos conduzir a um arrependimento de uma vida que nós levamos, para que nós possamos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo, para Ele nos conduzir para um caminho eterno, não para um caminho natural aqui dessa vida, não para um caminho das coisas aqui dessa terra apenas. E Satanás, meus irmãos, ele sabendo que a bondade de Deus, ela é independente das coisas boas ou das coisas ruins, a bondade do Senhor, ela serve também para nos abençoar aqui nessa terra, mas talvez em primeiro lugar ela sirva para nos conduzir ao arrependimento. Satanás, sabendo disso e sabendo que o projeto do Senhor, o propósito do Senhor é nos salvar, é salvar a nossa alma para vivermos a eternidade toda com Ele. Satanás, sabendo disso, ele tenta nos desviar dessa verdade, da bondade, mesmo sendo uma bondade que não nos traga coisas boas, entre aspas, aqui nessa terra. Satanás, ele quer que nós tenhamos uma visão distorcida da bondade de Deus. Se Deus é bom mesmo, por que você está sem dinheiro hoje, por exemplo? É dia 7, já acabou o dinheiro. Deus não é bom, Ele não cuida de você. Se Deus é bom mesmo, então por que você está com enfermidade? Se Deus é bom mesmo, por que aquele familiar que você tanto ama não está aqui com você na igreja? Então Satanás, ele tenta distorcer a bondade de Deus. Deus é bom. Fale para a pessoa que está do outro lado: Deus é bom. Olha só o que fala no Salmo 34:8. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que dele se refugia. Provai e vede. É muito legal porque o salmista, ele fala sobre duas coisas aqui. Ele está falando sobre você experimentar. Você precisa provar. Nós precisamos provar primeiro. E a prova é literalmente na prática. Eu participo de uma situação aonde Deus permite que essa situação aconteça na minha vida, e nessa situação, seja ela boa, seja ela ruim, eu provo, eu falo assim: opa, o Senhor continua sendo bom. Eu não sei você, mas eu já passei por algumas situações difíceis na minha vida, de perdas, de situações de morte. Inclusive eu já preguei aqui para os irmãos, já falei, quando eu perdi o meu irmão, uma situação horrível, extremamente, talvez não, uma das situações mais tristes da minha vida, no velório do meu irmão, eu ali pregando, fui dar a palavra, e naquele momento ali o Espírito Santo falando comigo assim: eu continuo sendo bom. Eu provei da bondade do Senhor dos piores dias da minha vida. A bondade do Senhor. Por quê? Porque a bondade do Senhor, ela não é só quando está tudo bem. A bondade do Senhor, ela continua mesmo no dia mau. Mesmo quando você está dando tudo errado. O Senhor é bom.
As suas misericórdias duram para sempre. Ah, tá tudo bem, mas o salmista falando assim, ó, prove e veja. Ou seja, quando a gente fala assim, prova, o nome já é ruim, né? É ou não é verdade? Ah, estou na prova. E prova, ninguém gosta de prova. Todo mundo gosta de estudar, mas o dia de prova é o dia mais difícil, é ou não é verdade? É o dia mais complicado. É o dia da prova, é o dia do teste, é o dia que a gente vai saber se de fato a gente aprendeu a lição, é o dia que nós vamos descobrir se de fato aquilo que nós estamos há algum tempo na teoria ali, escutando as pessoas falar, na prática ali, na prova, eu vou mostrar se eu aprendi ou não aquela lição. Vocês estão conseguindo me entender, gente? Quem está conseguindo me entender, chacoalha a mão assim e fala, estou entendendo. Gênesis, meu irmão, Gênesis, falando um pouco, continuando falando da bondade de Deus, Gênesis na criação, depois você pode ler na tua casa, Gênesis ali, capítulo 1, capítulo 2, você que lê a Bíblia, você sabe que Deus, ele faz alguma coisa, e a Bíblia fala assim, e viu Deus que era bom, e daí o segundo dia aconteceu, criou tal coisa, e viu Deus que era bom, e ele criou mais os animais, criou o sol, criou a lua, e viu Deus que era bom. Ou seja, faz parte dessa essência de Deus, ele é bom, e tudo que ele faz é bom também. Deus é bom, e tudo que ele faz é bom. E quando ele cria o homem, é muito legal, porque o homem, nós fomos a cereja do bolo da criação, que a Bíblia fala que quando Deus cria todas as coisas, ele fala assim, viu Deus que era bom. Depois, quando ele cria o homem, a Bíblia fala que viu Deus que era muito bom. É muito bom. Falou assim, em outras palavras, assim, o homem, né, a mulher, os seres humanos, ele fala assim, foi muito bom. Existe um prazer diferente quando Deus olha para nós. Ele fala assim, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, e é muito bom que ele esteja aí, é muito bom que ele exista. E a Bíblia vai falar também que Deus é bom, e a Bíblia vai falar também que os planos do Senhor para nós são bons. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só, tá ali, ó. Deus é bom. A sua palavra é boa. Os seus planos para nós são bons. Eu vou citar os textos aqui, porque senão não vai dar tempo de eu pregar hoje. Só vou citar, tá? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 26. Aliás, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é bom. O seu caminho é bom, a sua palavra é boa, os planos do Senhor para nós são bons. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia vai falar assim, eu é que sei que pensamentos que eu tenho para você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Os planos do Senhor são bons para nós, Ele é bom para nós, a sua palavra é boa. Olha só o que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil, é boa para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Você pode deixar aquele slide de novo, fazendo favor, Lua? Deus é bom, sua palavra é boa, seu caminho é perfeito, seus planos para nós são bons. Vamos repetir isso aqui juntos? Vamos lá. Sua palavra é boa, Deus é bom, seu caminho é perfeito, os seus planos para nós são bons. Vamos falar mais alto para o diabo ouvir isso aí? Vamos lá. Sua palavra é boa, Deus é bom, seu caminho é perfeito, seus planos para nós são bons. Agora, como se você já tivesse jantado já. Vai lá. Sua palavra é boa, glória a Deus. Isso, gente, por que eu estou sendo repetitivo? Porque nós precisamos cravar essas verdades no nosso coração. Eu não sei você, talvez eu que sou diferente de você aqui, mas tem dias que eu falo assim, não, mas parece que Deus me esqueceu de mim. Parece que Ele está vendo todo mundo, Gustavo. Está olhando as barbearias de todo mundo, só a minha que não está vendo. Parece que os clientes estão tudo indo lá para outra barbearia, só a minha aqui, os caras não vêm. Mentira, tá? Porque a barbearia do Gustavo ali bomba, tá? Ali bomba, ali tem as coisas.
Parece que estão indo tudo lá no Rafa, lá no centro, né? Não vem aqui. E a gente, acho que é só eu que tenho esse sentimento. Ah, mas parece que a grama do vizinho está mais verdinha do que a minha, nós compramos junto, no mesmo lugar, pagamos o mesmo valor e a dele está mais verde que a minha. E a gente fica naquela sensação, sabe? Nesses dias nós temos que lembrar disso. A sua palavra é boa, Deus é bom, seu caminho é perfeito, seus planos para nós são bons. Faz parte da essência de Jesus, faz parte da essência do Senhor, a sua bondade. Olha só o que fala o Salmo 23, talvez o texto mais falado, mais comentado, mais recitado em todo o mundo. Salmo 23, capítulo 23, versículo 6, olha só o que fala. Olha só, o versículo começa falando assim, ó: bondade e misericórdia certamente me seguirão de vez em quando na minha vida. Está escrito ali assim? Não. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu irmão, a bondade de Deus é para todo dia. E para toda noite também. Quando você estiver dormindo, é para toda noite, para de dia, para a noite, é para toda hora. O Senhor é bom. A bondade do Senhor, ela nos acompanha. Você está indo para cá, ela está vindo atrás. É a bondade dele. Você vai para lá, ela continua vindo. Às vezes você desvia, você para de caminhar com Jesus, mas a bondade está vindo aqui atrás de você. Que ele não deixa você. Você fala assim: ah, mas eu andei por esse mundo aí, eu me desviei, estou afastado, mas a bondade do Senhor está lá com você. Você está lá na balada, lá no fervo, está se drogando, a bondade do Senhor está ali com você, porque a bondade do Senhor é todos os dias. Você está na igreja, está tudo certinho, você está sendo um dizimista fiel, você está ali, a bondade do Senhor está ali. Você está lá no mundão, no pior dia da tua vida, na sarjeta, a bondade do Senhor está ali com você. Porque a Bíblia fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e a bondade do Senhor, ela é para o arrependimento. Então talvez se está longe hoje, você fala assim: eu estou afastado, pastor, eu estou nesse grupo que você falou, que eu estou lá no mundão, mas a bondade está lá. Então a bondade trouxe você hoje nesse culto aqui, mas a bondade não é só para deixar você belezinha, legalzinha, para trazer para arrependimento. Para arrependimento, para trazer de novo, para você voltar para os caminhos. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Sabe, meus irmãos, enquanto eu orava por esse tempo aqui, por essa palavra, o Espírito Santo falou comigo sobre algumas coisas. Nós vivemos numa cultura de desconfiança. Então, por exemplo, se o Gabriel vem e vai me ajudar em alguma coisa, eu já fico meio assim: o que ele quer em troca? Porque não é normal alguém me ajudar assim do nada, né? Normalmente o tipo de ajuda que a gente recebe é que alguém quer alguma coisa em troca, é algum benefício lá na frente, é o tal do toma lá da cá, eu te ajudo aqui para você me ajudar lá. Então a gente vive nessa cultura da desconfiança. Se eu recebo algo, eu fico pensando o que a pessoa quer em troca. Ou se eu faço algo para alguém, a pessoa já fica meio assim: o que esse cara está querendo comigo? O que essa mulher está se aproximando de mim? Está querendo algo? Você concorda comigo? A gente vive nessa cultura, infelizmente, da desconfiança. Alguém está fazendo algo por mim, mas é época de eleição, que é o meu voto, nunca apareceu, é de 4 em 4 anos. Pode saber, vai aparecer aqueles amigos que aparece de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? Vai te ajudar, mas para você ajudar ele. E sabe, meus irmãos, nós não vivemos nessa cultura, amém? Nós somos de outra cultura, a nossa cultura é do céu, amém? Você pode falar isso, amém? Nós não vivemos nessa cultura. E sabe, eu estava orando e estava estudando essa palavra e eu fiquei pensando assim: por que muitas pessoas têm dificuldade de experimentar da bondade de Deus? Porque quando Deus se aproxima com a sua bondade, a pessoa fica assim: não, mas peraí, Deus acha que está querendo alguma coisa em troca. E daí eu fico pensando assim: mas o que nós podemos dar para o Senhor em troca, se Ele tem tudo já? Então, se Ele é bom na sua essência, o maior interessado em nos ajudar, em fazer algo por nós, na verdade Ele já fez tudo o que Ele mais podia fazer, que era entregar o seu Filho por nós. Essa foi a maior prova da sua bondade, do seu amor por nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus, Ele foi tão bom, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele já fez algo por nós. Mas daí a gente fica: não, mas
Deus vai me abençoar, o que eu posso fazer? O salmista chega a dizer assim em Salmo 116, 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Não tem o que eu faça. Mas eu vou para a igreja né, porque Deus está me abençoando, então eu vou voltar, né? Não é sobre isso, meu irmão. Mas ele foi tão bom, vou lá agradecer, porque eu vou retribuir. Não tem nada que nós possamos fazer que retribua, Ele vai continuar nos abençoando, mesmo a gente muitas vezes pisando na bola, porque Ele é bom. Ele é bom. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Ele é bom. O salmista fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, minha irmã. E sabe, isso precisa ficar muito claro para nós. E eu falei para vocês, né, que por algum tempo da minha vida ali, como eu não tinha essa figura de pai, e o pai, ele gosta, ele tem prazer em dar coisas para os seus filhos. Não é verdade? Cadê os pais aí mais uma vez? Você gosta de dar as coisas para o seu filho, de proporcionar, né, bons momentos, né, para o seu filho, e você faz por quê? Esperando alguma coisa em troca? Não, porque você é pai. Um pai um pai normal, digamos assim, ele faz porque ele ama o filho. Não espera nada em troca, o filho não pode retribuir nada, porque o pai tem essa autoridade, esse poder. E meus irmãos, João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala assim, que todos quanto receberam Jesus, quantos aqui já receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? A Bíblia fala assim, que todos nós que recebemos Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhas de Deus. Então, todo mundo é filho de Deus? Não. Todos quanto recebem Jesus, todos quanto receberam Jesus, esses têm o direito, têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E sabe, meus irmãos, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou assim para mim: então, nada mais coerente da nossa parte como filhos. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Então nada mais coerente da nossa parte, nada mais correto da nossa parte como filhos, como filhas que somos desse Deus que é bom, nada mais coerente ou nada mais correto do que nós sermos gratos. Me entenderam? Então, nós somos filhos desse Deus. Você é filho desse Deus bom, desse Deus que é Pai. Nada mais coerente da nossa parte do que nós sermos gratos. Olha ali, ó. Deus é bom. Perguntinha: eu sou grato? Eu sou grata? Porque filhos nós somos. Filhos nós somos. Mas será que nós somos gratos? Essa cultura que, infelizmente, eu falei aqui, existe da desconfiança, também de forma sutil, Satanás ele tenta lançar sobre nós a ingratidão. A ingratidão, de uma maneira muito sutil. Sabe, e a gratidão, embora ela não seja uma moeda de troca, que ela não é, eu não agradeço não é uma moeda de troca, mas embora ela não seja essa moeda de troca para o próximo nível, se nós não somos gratos, infelizmente nós ficamos presos em muitas áreas da nossa vida. Quando nós não desenvolvemos essa cultura de gratidão, nós ficamos paralisados em áreas da nossa vida, nós ficamos presos. O Senhor ele fica impedido, em outras palavras, de fazer algo por nós. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A Bíblia fala assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo.
A Bíblia fala: em tudo dai graças, em tudo dai graças, não por tudo, em tudo. Ah, mas mesmo em situações difíceis, em tudo dai graças, não por tudo. Não é pela situação que eu estou dando graça, mas a Bíblia fala que em tudo, mesmo em situações difíceis, eu preciso dar graça. Mas é por tudo que está acontecendo na minha vida. Não, talvez aquelas situações que talvez eu não estou achando legal, eu preciso dar graças, mas eu preciso falar: Deus, tem misericórdia de mim com a tua bondade, me acompanha, a tua palavra fala que bondade me seguirão todos os dias. Nessa situação eu estou dando graça, mas eu não dou graças por essa situação, eu estou em tudo dando graças, mas não por essa situação. Mas eu estou sendo alguém grato, porque mesmo na luta, mesmo no deserto, o Senhor está trabalhando o meu coração, o Senhor está trabalhando o meu caráter, a minha vida. Não é o lugar em que está, não é o lugar que eu estou, mas é quem está comigo. O salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum. Eu estou dando graça, porque quem está comigo? Não é a situação que me molda, mas é quem está comigo, está trabalhando em meu coração, está moldando o meu interior. Amém? Posso ouvir 2 amém, hein? Jesus, ele é o nosso maior modelo, meus irmãos. Jesus é o nosso maior modelo. Ele vai falar em Mateus capítulo 11, versículo 25, está escrito ali, ó: Jesus, nosso maior modelo. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quando você vê Jesus orando, ele fala assim, ele está conversando com o Pai, ele está sendo esse modelo para nós, ele está orando em voz alta, ele está sendo esse modelo para nós, ele está agradecendo, ele fala: graças te dou, ó Pai, graças te dou. E esse agradecimento que Jesus está fazendo ali, ele fala assim: eu te dou graça porque o Senhor ocultou estas coisas. Que coisas que ele ocultou dos sábios, dos instruídos, dos religiosos? Que coisas que ele ocultou? As verdades do reino. As verdades do reino. Você pode ler alguns capítulos para trás, alguns capítulos para frente, Jesus está falando sobre as verdades do reino, e ele está agradecendo porque está à disposição de todo mundo. Ele fala assim: eu te dou graças, ó Pai. Esse texto que nós lemos de João capítulo 6, versículo 5, é um texto muito conhecido dos irmãos, o texto ali da multiplicação, né, dos pães e peixes. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão, mas eu queria focar apenas no versículo 11. Nós lemos aqui o texto todo, mas o versículo 11, a Bíblia fala assim: então Jesus pegou aquele que ele tinha em mãos. Era pouco? Sim ou não? Era pouco? Sim ou não? 5 pão para alimentar 5.000 homens, é pouco? É pouco ou não? E o que Jesus faz? A Bíblia fala que ele pega os 5 pães e os 2 peixes. Primeira coisa, o que ele faz? Só 5 pão, galera? Não. Ele fala assim: só eu na causa mesmo, né? Só Jesus na causa. Não, ele não fez isso. Primeira coisa que ele falou, a Bíblia fala, ele deu graças. Obrigado. Obrigado. Ele deu graças por aquilo que ele tinha. Era pouco? Sim ou não? Dava para alimentar a multidão? Não dava. Mas ele falou assim, ele tendo dado graça, ele falou: obrigado. Obrigado. Depois o que ele faz? Multiplicou? Não multiplicou. Porque a Bíblia fala que ele deu graça. E o que ele fez? Vou fazer um exercício aqui. Gabriel, me ajuda aí. Pastor James, me ajuda? O senhor pode me ajudar? Rafa, me ajuda. Me ajuda, Rafa. Esse pão aqui é fake ou é de verdade? É de verdade? Vamos lá. Então assim, ó, vou falar sem microfone agora. Jesus pegou o pão. Ele reclamou? Não. Ele pegou o pão. O que ele fez? Ele agradeceu. Então ele agradeceu. Obrigado, Jesus. Estamos juntos. Vamos lá. Multiplicou? Não. O que ele fez? Ele deu para o pastor James. Multiplicou já ou não?
Assim foi. E agora como é que foi? Foi multiplicando conforme eles foram distribuindo. A multiplicação ela não acontece nas mãos de Jesus. Vocês conseguiram me entender? A multiplicação acontece no repartir, mas em primeiro lugar no agradecimento. Ele agradece e a multiplicação vem. Pode sentar. Era só um... Quem quiser comer depois nós pegamos ali, mas está tudo certo. É só o pastor James que está com Covid, o resto está tudo bem de saúde. Brincadeira, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus. Não está com Covid não. Está curado. Mas a multiplicação, meu irmão, e por que muitas pessoas não experimentam a multiplicação? Porque elas já erram no começo já. O salário cai dia 5, caiu lá. Ao invés dela agradecer, o que ela fala? Esse mês não vai dar para pagar nem o aluguel. Já peguei o vale dia 20, ela fica só naquela expectativa, vamos ver quantos que vai cair, vamos ver, dia 5, pô! E daí não multiplica pro resto do mês. Normalmente quem dá risada é porque o que acontece assim, né? Pô, caiu o dinheiro na conta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, o Senhor é bom. Você vai fazer o primeiro Pix, já paga a conta e naquele momento que você faz o Pix, já devolve o teu dízimo, já faz a oferta, alguém faz um Pix na tua conta e a multiplicação acontece e você vai pagando tuas contas e o milagre vai acontecendo, alguém abençoa você daqui, dali, mas por quê? Em primeiro lugar, graças te dou, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus generoso, o Senhor tem cuidado da minha família, da minha casa. Um irmão liga para você, tô indo aí fazer uma visita, tô levando algumas coisas para você, amém, obrigado, Deus vai multiplicando na tua vida, meu irmão. Mas muitas pessoas elas estão presas porque, antes de agradecer elas já reclamam. E sabe, meus irmãos, por que muitas vezes as pessoas elas são ingratas? Por que muitas vezes nós somos pessoas ingratas? Porque nós somos ensinados assim. Infelizmente, nós não tivemos uma cultura do reino nas nossas vidas. Porque nós vivemos numa cultura de reclamação. Se está calor, está muito calor. Se está frio, está muito frio. A gente vive numa cultura de reclamar. A gente entra no elevador, a primeira coisa que a gente fala, está frio, né? A gente não fala, nossa, que clima bom. A primeira coisa a gente reclama. Vai mudar alguma coisa no trabalho, a gente não é o primeiro que fala assim, nossa, que legal, vai ser massa nessa nova fase. Não, nossa, lá vem de novo uma mudança no trabalho. A gente é o primeiro a reclamar. Alguém vem falar uma novidade para você. Eu vou abrir meu coração um pouquinho para vocês. Se estiver gravando, corta essa parte, Renato. Eu fui contar para uma pessoa que a Ju estava grávida, me jogou um balde de água fria, falou, meu Deus, mais um filho, cara, 3 filhos, você já tem 2, o Isaac vale por 3, a Isabel já está com 8. Falo, cara, ainda bem que eu não sou abalado, assim, porque falei, cara, valeu, Deus abençoe tua vida, se eu soubesse, tinha contado para outro. Mas o cara só reclama, falei, não é você que vai ser o pai, eu que sou o pai, eu que tenho que me virar. Mas a gente vive numa cultura assim, sempre o copo tá na metade, mas ixi. Nossa, ano de eleição, meu Deus do céu. Nossa, a Copa do Mundo, o Brasil, que esse time aí não tem como, quase perdeu pro Egito. Tá feio o Brasil, gente, temos que orar, jejuar. Eu vou torcer, estamos lá, clima de Copa lá em casa, mas tá difícil, tá feio. Wesley foi cortado, né? Mas que bom, convocar o outro, né? Mas a gente vive nesse clima de... A gente não foi ensinado a ser grato, a ingratidão, né? E sabe, meus irmãos, o contrário de gratidão, no meu ponto de vista, não sei se você concorda comigo, mas o contrário de gratidão talvez não seja a ingratidão. O contrário de gratidão talvez seja murmuração. Murmurar. Porque é mais profundo. A pessoa murmurar. E eu estava começando a pregar aqui, eu já acabei de ver que é 8:45 já. Então talvez eu precise terminar essa pregação no domingo que vem. Mas eu vou dar um jeito de encerrar ela aqui para nós não
perder mais tempo aqui. Eu sei que o teu tempo é precioso, você tem que trabalhar amanhã, todos nós temos que trabalhar. Nós vamos terminar isso aqui, vou tentar enxugar aqui esse finalzinho. Mas a ingratidão, meus irmãos, ela é a murmuração. Murmuração. Normalmente a pessoa ingrata é uma pessoa que murmura. Olha só Números capítulo 11. Eu vou falar rapidinho aqui, porque durante essa semana nas células nós vamos usar esse mesmo texto, tá? Números capítulo 11 e Provérbios capítulo 13 e 20. Então, você que quer concluir essa pregação, vai para a célula essa semana que você vai lá, o teu líder e a tua líder vão concluir para você essa pregação aqui, tá bom? Então você líder de célula, capricha, estudar, bora estudar para você concluir essa mensagem. Mas eu quero só ler aqui Números capítulo 11, versículo 4 e 6. Olha só. E o populacho, que palavra engraçada, né? Mas uma galera ali que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos, de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão a provisão de Deus, o maná. Que povo! Devia ser tudo flamenguista esse povo aí. Você não vê flamenguista comemorando título, essas coisas, são murmurento, né? Como é que é murmurento que fala, amor? Você que manja aí dos português? Pessoa que murmura é um murmurento, murmurador, né? Mas olha só, gente, que engraçado, né? Quantos anos que eles ficaram no Egito, você lembra? No Egito? Quantos anos? 400 anos. 400 anos no Egito. 400 anos levando paulada lá, faraó. E a Bíblia fala quando troca o faraó, que não conhece a história do povo, ele coloca jugo mais pesado ainda. E eles estão lá sofrendo, comendo alho, gente. Cebola, eles lembraram da cebola do Egito, era melhor a cebola do Egito, alho. Melão até que vai, né? Mas assim, e deles fala assim, agora nós estamos aqui, nós estávamos sendo literalmente mortos lá no Egito, escravizados literalmente, comia cebola, comia uma coisinha ali, outra ali, e agora nós estamos livres, libertos do Egito, libertos do mundo, libertos da velha vida, estamos a caminho da terra prometida, o Senhor está trazendo provisão todas as manhãs para nós, e o povo reclama ainda, gente. Sabe, a murmuração, meus irmãos, ela se espalhou, e é interessante porque depois, durante a semana na célula, você vai estudar com o teu líder lá, com a tua líder de uma maneira mais profunda, mas o interessante é que a Bíblia fala sobre esse populacho, essa população que começou a reclamar, era o povo que lá no Egito se juntou junto com o povo de Deus, de outras nações, que serviam a outros deuses, que traziam ideias de fora para dentro, e o povo do Senhor deixou se contagiar, se contaminar com essas pessoas de fora. Ponto 1, põe o ponto 1 para nós lerem lá. As pessoas que ouvimos influenciam a forma como enxergamos a vida. Pessoas que ouvimos. Você vem para um culto, você me ouve pregar aqui 40, 50 minutos, você ouve louvor aqui mais uns 40 minutos, você fica 2 horas da tua semana escutando a palavra de Deus, promessas, aquilo que o Senhor pensa sobre você, Deus é bom, a sua palavra é boa, os seus planos são bons, tal, e você fica 2 horas aqui, mas aí durante a semana você ouve tantas outras coisas, você ouve tantas outras opiniões,
Você ouve tantas outras informações. Você sabia que todos nós, isso é científico, isso é comprovado já, todos nós, quem nós somos? Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais ouvimos ou convivemos. Esse é você. Essa é você. Sabe quem é o Jones? Eu sou um pouquinho da Ju, eu sou um pouquinho do pastor James, eu sou um pouquinho do pastor Cezinha, que é o meu líder. Eu sou uma mistura de pessoas que eu mais convivo, que eu mais converso. Você sabia disso? Você é uma média. Porque isso é comprovado cientificamente. Você se torna a média das pessoas que você convive. Se você está no meio de pessoa que só reclama, você vai começar a reclamar. Se está no meio de pessoa que só agradece, é grato, fala das coisas do Senhor, você vai começar a falar sobre isso. Você se torna aquilo que você contempla. A Bíblia fala isso. Nós contemplamos, nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Você lembra? A Bíblia fala que lá no trono do Senhor, os anjos, eles ficam fazendo o que lá? Falando o quê? Santos, santos, santos. Por que eles ficam lá falando santos, santos? Porque eles estão diante do santo dos santos. Se eles ficassem na frente do diabo, ele ia ficar falando coisa do diabo, mas eles ficam lá. Os querubins, os serafins cantando santos, os anciãos. A Bíblia fala que os 24 anciãos, eles tiram as coroas deles, ficam lá, santo, 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 santo. Por quê? Porque nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Nós somos a média. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20 fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Até não é um versículo, mas poderia ser, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Não é um versículo, tá? Alguns falam que é, mas não é. Não está na Bíblia. É um ditado popular e é um ditado muito forte, e é a realidade. As pessoas que nós ouvimos influenciam a forma que nós enxergamos. Começa a perceber na tua vida. Você que é pai, você que é mãe, quando o teu filho chega na casa com um comportamento diferente, o que você fala? Com quem que você andou? O que aconteceu com você? Você não é assim? A Isabel e a Helena são amigaças, né? A Isabel chegou lá em casa hoje diferente. Bem parecida com a Helena. Não estou falando pelo lado mal, pelo lado bom. Por quê? Porque ela ficou ontem lá, ficou o dia inteiro lá na casa do Arthur. Ficaram lá. Ela voltou parecida com a Helena. Vice-versa. Coisa boa, coisa ruim. Tem umas coisas ruins também. E tá tudo bem, a gente sabe, a gente conhece nossas filhas. Mas a gente se torna média. A pessoa se muda de cidade, ela falava gente. E começa a falar gente. Eu não falo gente ainda, eu falo gente. Eu sou do Paraná, mas a gente se torna média. E sabe, meus irmãos, outra coisa. A murmuração, ela nos faz esquecer das bênçãos de Deus. A murmuração nos faz esquecer das bênçãos de Deus. O salmista vai falar assim: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103, Salmo 103, 2. Bendize o Senhor a minha alma, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Os benefícios, a bondade de Deus. Quantos aqui tem motivo para reclamar? Eu tenho. Vou levantar as duas mãos. Mas quantos aqui reconhecem que tem muitos benefícios do Senhor na sua vida? Não esqueça desses benefícios. Fale para a pessoa que está do lado, não esqueça dos benefícios. E sabe, meus irmãos, Satanás, ele é tão sutil. Ele é tão sutil porque ele pega alguns irmãos e ele fala assim, ó: lá no mundo era melhor.
Em outras palavras aqui, Satanás estava tentando trazer para o povo do Senhor, lá no Egito era melhor. E o Egito, você sabe muito bem na Bíblia, é o mundo, é a vida de pecado, é a vida que se nós continuássemos lá, iria nos levar para o inferno. E Deus nos salvou, nos libertou, você fez o teu encontro, tá firme na célula, nas classes, e daí o diabo vem e te cutuca assim, fala, viu, lá no mundão era melhor. Você passa por uma crise financeira, ele fala, ó, lá, quando você estava lá no mundão, estava tudo certo, não tinha crise. A esposa briga com você, fala, ó, o diabo fala para você, ó, lá no mundão, parece que não tinha essas brigas aí, você dava uma escapadinha para lá, para cá, não precisava ter essa vida de santidade, você que é jovem, pode se relacionar com quem você quiser. Só que ele fala isso, mas ele não fala das outras, do final disso, né? O final do Egito, para onde que é? Para o inferno, é a morte eterna. Morte eterna. Sabe, meus irmãos, quando o coração ele se enche de insatisfação, nós começamos a esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Daquilo que Ele já fez por nós. E pense só que situação. Para o povo, a provisão se tornou algo normal. Ah, tem um maná, só tem um maná. Como assim só tem um maná? Em outras palavras, só tem a provisão de Deus. Eles começaram a reclamar da provisão de Deus, enquanto uns estão orando pela provisão de Deus, eles reclamaram da provisão de Deus. Literalmente, eles arrumaram sarna para se coçar. Tem pessoa que está indo tudo bem na vida dela, ela começa a achar motivo para brigar. A Ju lá em casa tem vezes que acha motivo para brigar comigo. Tá tudo bem. Ô Tiagão, tem dia que tá tudo bem, eu falo, nossa, tô apavorando, eu sou o melhor pai, eu sou demais, eu sou um pai perfeito, sou um maridão. A Ju me manda uma mensagem, Jones. Quando ela manda Jones, pode saber que vai cair a casa. Se ela manda amor, se ela fala... Eu nem sei por que eu falei isso. Ah, de arrumar problema, né? Já tô arrumando um problema aqui, ela já me olhou ali já. Isso é tipo cutucar a onça com vara curta, né? E eu tô bravo com a Cat também, porque ela que acabou com o nosso futebol ontem, Gabriel. Nós estava tudo certo com o futebol, ela... Você tinha que ter falado pro Gabriel, não para acabar com o futebol nosso. Essas esposas nossas são uma benção, mas às vezes elas não deixam nós ir jogar bola, é assim mesmo. Mas às vezes as nossas esposas querem arrumar um problema com a gente. Eu tô brincando, né? Obviamente que eu tô brincando. Mas às vezes a gente quer achar coisa pra... Hã? Às vezes é livramento. É verdade, porque eu tenho uma teoria. Se você vai jogar bola quando tua esposa não deixa, não é uma teoria, é prática. Toda vez que eu vou jogar bola que a Ju não está muito de acordo, acontece algum problema. Sábado passado eu fui jogar bola e ela não queria que eu fosse jogar bola. Eu levei uma bolada na minha orelha aqui, que até hoje está dando ocupado, assim, tá um barulho assim. Então, assim, dica para os maridos, né? Abrir um parênteses. Não vá jogar bola se a tua esposa não deixa, tá? Porque sempre dá problema. Mas, irmãos, a gente às vezes acha coisa para reclamar. Olhe para os benefícios. O salmista fala assim, que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E o último ponto aqui, você pode ficar de pé, para dar a impressão que está acabando. Ponto 3. Aqueles que vão nos ajudar na ceia, podem vir também. A gente falou rapidamente dos 3 pontos aqui, mas na célula essa semana você vai poder mergulhar mais sobre esse tema, tá? Olha só o que está escrito ali, Josué e Caleb, eles escolheram uma visão diferente. Vocês lembram quem que foram esses caras aí, Josué e Caleb? Eles eram os espias, vocês lembram deles? Essa dupla aí, era uma dupla sertaneja, acho que da época, Josué e Caleb, dava sucesso, né? Josué e Caleb, a Bíblia fala que Moisés envia 12 caras. 10 desses caras, eles tiveram uma visão. A terra é boa, mas tem gigante, não sei o que lá, e foram fazendo um monte, deram o relatório horrível.
nós vamos morrer lá, eles são poderosos, eles são fortes, eles são grandes e tal. E a Bíblia fala que Josué e Caleb escolheram ter uma visão diferente. Escolheram ter uma visão diferente. Anos depois, isso, eu estou falando de Josué e Caleb, obviamente você sabe, foi lá para frente já. O povo do Egito está lá atrás, o povo sai do Egito, vai para o deserto ali, onde eles reclamaram, 40 anos experimentando o maná, reclamaram disso, mas depois de um tempo, a Bíblia fala que Josué e Caleb, quando eles estavam ali prestes a entrar, a Bíblia fala em Números capítulo 14, versículo 8, coloca para nós lá fazendo um favor, Luan, Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Enquanto outros falavam do tamanho dos gigantes, Josué e Caleb falavam da grandeza de Deus. Enquanto os outros falaram do tamanho dos gigantes, Josué e Caleb falaram da grandeza de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O nosso Deus é bom, meus irmãos. Ah, mas por que eu passo por tanta dificuldade? O nosso Deus é bom. A Bíblia fala, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu continuo no controle, eu continuo assentado no trono. O mesmo Josué que fala isso sobre a terra, é o mesmo Josué que lá em Josué capítulo 24, põe para nós lá, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14, é o texto que ele vai falar. Agora, pois, aqui nós já estamos mais para frente um pouquinho. Aqui nós já estamos lá nós estamos lá quando Josué já assume a liderança. Moisés morre, a Bíblia fala que quando Moisés morreu, Josué capítulo 1, Deus começou a falar através de Josué. Josué, ele se tornou o líder do povo de Israel. Ele foi aquele que foi o líder daqueles que conquistaram a terra prometida, primeiro Jericó, a história que você já conhece. Mas chega ali no capítulo 24, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Ele está falando daquela galera murmuradora lá, aqueles que murmuraram que não acessaram a terra prometida. 9 horas. Deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais. Por quê? Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. Se nós contemplamos o nosso Deus, o único Deus dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é bom, nós seremos pessoas gratas. Se nós estamos adorando a outros deuses, nós vamos ser murmuradores, ingratos, e nós não acessaremos o lugar que o Senhor nos colocou. E ele falou, ó, temam ao Senhor, sirvam Ele com integridade, com fidelidade. Agora, lancem para fora tudo aquilo que está influenciando vocês. Aquilo que os pais de vocês, aqueles que lá atrás murmuraram, lancem para fora. E servir ao Senhor, versículo 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os pais que estavam lá, da além dos Eufrates, os pais deles eram aquela galera que reclamou, que murmurou. Ele falou, vocês ficam, é a escolha de vocês. Vocês querem o mesmo caminho dos pais de vocês, daqueles que decidiram murmurar e não acessaram o novo nível, daqueles que decidiram não ser grato e ficaram presos ao passado. Vocês que sabem, ele está falando, é uma opção. Nós somos livres. E daí, no final ali, esse texto bastante conhecido de todos nós, Josué fala assim, vocês que sabem quem vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É opção nossa, meus irmãos. Pode pôr o último slide lá, fazendo um favor, Luan. Escolha o caminho da gratidão e não da murmuração. Você pode fechar os teus olhos por um minuto? Feche os teus olhos. Escolha o caminho da gratidão e não da murmuração. Coloque a mão no teu coração, se você puder, nessa hora.
Nós estamos nesse tempo onde o Senhor está nos levando para um novo nível, como igreja, como família, como pessoas. Espírito Santo, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem trabalhado tantas coisas necessárias na nossa vida, na nossa igreja. O Senhor tem trabalhado temas, ó Pai, tão centrais do Evangelho, temas, ó Pai, tão centrais que Cristo nos propõe, que Cristo é um modelo para nós. Jesus é o grande modelo para nós de gratidão, aquele que em tudo deu graças. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse modelo de Jesus, mas nós oramos nessa noite, ó Pai, para que nós possamos nos tornar essas pessoas gratas, ó Deus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, se porventura nós temos muitas vezes nos tornado essas pessoas murmuradoras, ó Pai. Eu queria deixar esse tempo agora para você orar. Se você entende que precisa pedir perdão para Deus pelas reclamações, pelas murmurações, talvez essa semana foi a semana onde você mais murmurou, onde mais você reclamou da vida, onde mais você reclamou do teu salário, onde mais você reclamou da tua casa, da tua família, do teu carro. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão para o Senhor nessa hora. Fale: perdão, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus bom, eu sei que as tuas misericórdias se renovaram essa manhã, então tem misericórdia de mim, que a tua bondade me alcance nesse dia. Eu quero parar de ser essa pessoa murmuradora. Se você reconhece isso, fale com o Senhor nessa hora, você e Deus aí no teu lugar. Fale: Deus, me perdoa se eu tenho sido essa pessoa murmuradora, se eu tenho reclamado de tudo. Mesmo tendo tudo, eu reclamo de tudo. Nós temos tudo, meu irmão. Nós cantamos aqui: tudo é do Senhor, o Senhor é o meu tudo, és meu tudo, é o meu Senhor. Mas muitas vezes aquilo que nós falamos não é validado com a nossa vida na prática, porque nós reclamamos de tudo. Se nós temos tudo e reclamamos de tudo, existe alguma questão aí na nossa vida. Peça perdão para Deus. Fale: perdão, Deus, se eu tenho sido uma mulher murmuradora, se eu tenho sido um homem que murmura de tudo. Me alcança com a tua misericórdia nessa noite, me alcança com o teu favor nessa noite, me alcança com a tua graça nessa noite. Nós queremos sair desse lugar de murmuração, porque nós sabemos que o lugar da murmuração é um lugar de estagnação também. A murmuração, ela nos deixa estagnados, meu irmão. A murmuração nos deixa parado, a murmuração nos deixa fora do lugar de multiplicação. A murmuração, ela nos deixa fora do favor de Deus. Nenhum pai gosta de fazer coisas para o seu filho que reclama, que murmura. O nosso Deus, Ele é bondoso, mas Ele fica distante de pessoas que só reclamam da vida, só reclamam da situação. Peça perdão para Ele nessa hora. Sim, Senhor, nos perdoa, Deus, nos perdoa, Pai. Nós queremos ir para esse lugar, ó Deus, onde é uma cultura, onde é um estilo de vida, assim como era o estilo de vida de Jesus, que Ele agradecia em todos os momentos, mesmo num caminho de cruz, mesmo num caminho proposto que o Senhor mesmo, Deus Pai, propôs a Jesus, que era um caminho de cruz. Jesus, Ele agradecia, Ele falava: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor está revelando essas coisas para os pequenos, o Senhor está revelando essas coisas para os pequeninos, o Senhor está revelando essas coisas para os meus amigos aqui. Ele dava graças ao Senhor, mesmo num caminho de cruz. Deus, Pai, que possamos ser encontrados, ó Pai, nesse lugar de ação de graças, ó Pai, de gratidão. Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 é o texto onde Jesus ele está com os seus amigos para a última ceia. Ele está com os seus discípulos na última ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26. Quiser colocar para nós ali, fazendo favor, Luan. A Bíblia fala assim, que enquanto eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei isso, que é o meu corpo. Versículo 27. Em seguida, Jesus tomou o cálice e deu graças. Ele agradeceu e deu para os discípulos beber e falou: bebam todos. Versículo 28. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai.
Meu irmão, você percebeu ali? Jesus, a Bíblia fala que ele deu graças. Ele deu graças por aquela situação. E qual que era o próximo passo de Jesus ali? A cruz. Ele deu graças no caminho de cruz. Ele deu graças mesmo sabendo que ele sofreria, ele apanharia, ele seria cuspido, ele seria chicoteado, ele seria espancado pelos soldados romanos. Mas mais do que isso, mais do que essa guerra física que ele enfrentaria a maior guerra espiritual de todos os tempos. Ele estaria levando sobre ele todo o pecado da humanidade. Das 8 bilhões de pessoas que vivem hoje, daqueles que viveram no passado e daqueles que vão viver ainda no futuro. Jesus estava levando sobre si todo o pecado da humanidade. E nesse contexto, a Bíblia fala que Jesus dá graças. Ele agradece. Ele fala: obrigado por esse tempo, obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu queria convidar você nessa noite para participar dessa mesa. Essa mesa que não é nossa, não é minha, não é da Zoe aqui de Itajaí, é a mesa de Jesus. É a mesa da graça, é a mesa da gratidão, é a mesa onde nós encontramos a gratidão, é a mesa onde nós nos relacionamos com a gratidão. Jesus é a própria graça, Jesus é o maior modelo de gratidão que nós temos. Então, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a pegar o suco, a pegar esse pão e volte para o teu lugar, mas que você esperasse nós cearmos juntos nessa hora enquanto nós cantamos essa canção. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz